E vamos lá para o terceiro vídeo deste domingo, tá? Se você assistir só esse vídeo, você vai entender o vídeo 100% sem problema nenhum, mas se você assistir os dois vídeos anteriores que eu postei hoje, vai fazer muito mais sentido. O primeiro fala por que o Carlos Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento, isso pode acontecer. E o segundo fala por que o Sérgio Moro resolveu sair nesse exato momento, que não foi uma decisão de impulso, foi uma decisão planejada e não só por ele, tá? Então se você assistir esses dois, você vai entender muito mais fácil o que está acontecendo com o Paulo Guedes e tudo vai fazer sentido para você, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Roberto Cardoso, eu vou pedir para você já se inscrever no canal e deixar um like, porque nós estamos aqui todo dia trazendo informação para você, então apoie o nosso trabalho, se inscreve e deixa um like, tá bom? Hoje à noite a gente faz live, todas as noites a gente faz live às 19 horas, você está convidado a participar também, aqui mesmo, tá bom? Olha, Paulo Guedes é uma figura que praticamente não existia no mundo das finanças, assim, no mundo sério, antes do Jair Bolsonaro. Né? Ele era uma figura meio obscura, envolvido em alguns golpes, alguns problemas na justiça até por causa de planos de fundo de pensão, de administração e tal. E no governo Jair Bolsonaro, ele foi levado à categoria de superstar, sem ter competência comprovada para isso, sem ter outros trabalhos que comprovassem isso. Normalmente um cara que vai ser ministro da Economia, ele já passou por grandes empresas, ele já foi professor da universidade tal, ele se especializou num tipo específico de economia, né? É um cara reconhecido por toda a comunidade que entende de economia, fala, esse cara aí tem capacidade para desempenhar a função. Não é o caso exatamente do Paulo Guedes, mas ele virou o posto Ipiranga, né? Porque o Bolsonaro não entendia de economia, faziam perguntas para ele não sabia o que era, a desculpa dele é, eu não entendo, mas eu vou ter um ministro que entende. Então você pergunta para o ministro da Economia, você pergunta para o ministro da Saúde, você pergunta para o ministro do que você quiser, eu vou ter gente competente. E o Paulo Guedes virou o posto Ipiranga. O problema é que na prática isso não se confirmou. Durante o primeiro ano de governo, a gente viu passar um ano inteiro ele querendo destruir o Estado brasileiro, querendo vender tudo que ele pode, enforcando o trabalhador. Ele chegou lá com proposta de congelar o salário mínimo por pelo menos 2 anos, né? Ele queria manter o valor, independente de inflação, ele queria congelar o salário mínimo. E o resultado dessa política desastrosa dessa é que o desemprego nunca foi tão alto, está em 12, depende do número, né? 11, 12, 14 milhões de desempregados. Ele não conseguiu gerar um único emprego, querendo fazer carteira verde e amarela, uns planos que não davam em nada. O crescimento do PIB em 2019 foi de 1,1%. No governo da Dilma, quando o crescimento foi de 2,5%, chamaram de PIBinho. Então é o quê? O crescimento de 1,1% do Paulo Guedes. E por total incompetência mesmo, já tem muito tempo que o Paulo Guedes é meio visto como assim, precisa trocar. Se o Paulo Guedes saísse, muita gente acha que é assim, nossa, é um dos pilares do governo, o governo vai ficar muito enfraquecido se o Paulo Guedes sair. Na verdade não. Na verdade não, porque como o Paulo Guedes não é uma pessoa muito conceituada e não tem demonstrado resultados, qualquer outra pessoa que você pudesse iria melhorar o governo. Você ia colocar uma pessoa que fosse da área que poderia fazer um trabalho melhor que o dele sem muita dificuldade de achar essa pessoa. Isso até daria mais fôlego para o governo Jair Bolsonaro. Não é como as pessoas pensam. Ai, saiu o Sérgio Moro, vai sair o Paulo Guedes? Ninguém vai reclamar se o Paulo Guedes sair, tá? Aí, por exemplo, vamos vendo alguns fatos para ver se você entende. Ele não conseguiu gerar emprego. Ele não conseguiu fazer reaquecer a economia. Essa política dele já falhou na Argentina, já falhou no Equador, já falhou no Chile. Todo mundo que adotou esse modelo que ele quer seguir, quebra a cara. Nunca deu certo, essa história de Estado mínimo, pelo menos na América Latina, não costuma dar certo. O empresário brasileiro, por exemplo, ele não é um empresário americano que fala, eu vou fazer, ele toma iniciativa, se arrisca, se der certo ele está bilionário, se ele perder ele recomeça. Não. O empresário brasileiro não é assim. O grande empresário, ele espera primeiro o Estado investir. Então, por exemplo, o Estado vai investir na Petrobras. Opa, vou investir tal coisa para fornecer para a Petrobras. Aí ele vai atrás do investimento do governo, né? E, de preferência, com dinheiro do BNDES. Ele não tira dinheiro do bolso para fazer nada. Ele quer que o BNDES
dê dinheiro, um banco público dê dinheiro para ele investir depois que o Estado já investiu. Como o Paulo Guedes é a favor de Estado mínimo, de não investimento estatal, toda a economia está congelada. Pior do que isso, com reforma trabalhista, com reforma da Previdência, cada vez as pessoas têm menos dinheiro na mão, economia mais enforcada. Ele é a favor da reforma da Previdência, que foi aprovada, isso vai estrangular ainda mais. Porque pensa bem, se a Previdência fica inviável, você vai ter que fazer um plano privado, né? Você não quer chegar na sua velhice e saber que você só vai se aposentar com 450 anos e que você não vai ganhar nada. Você vai fazer uma Previdência privada. A Previdência privada, você vai receber mais quanto mais você pagar. Então a tendência é que as pessoas comecem a guardar mais na Previdência privada para poder receber mais no futuro. Então cada vez as pessoas vão gastar menos. Esse é o colapso da economia do Paulo Guedes. Tudo isso vai se somando num quadro em que Jair Bolsonaro está seriamente ameaçado de impeachment. E para não sofrer impeachment, o que ele tem que fazer? Ele está tentando se aproximar do Centrão. O Centrão é um grupo que, assim, formalmente, oficialmente, ele não existe. Mas são vários partidos. Eu falo que eles não têm ideologia, não são de direita, de esquerda. Muita gente fala, são de direita, sim. Óbvio que eles são de direita, que não são de esquerda. Mas eu digo que não tem ideologia porque para eles tanto faz. Eles estão ali atrás do fisiologismo. Eles querem ficar no governo, seja que governo for, porque no governo está o dinheiro. A verdade é essa, o lado deles é o dinheiro. Tá? Óbvio que eles são de direita, mas eles não estão ligados à ideologia. Se o partido do inferno der mais dinheiro, eles vão lá votar no capeta, não tem problema não. Então, para eles, que são fisiologistas, eles têm dois problemas. Um era o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro liderava a Operação Lava Jato. E esse pessoal que está no governo, sempre onde o governo está, sempre tem algum problema com a justiça. A Lava Jato foi atrás de vários, e vários são vários mesmo, dezenas, centenas. Tá? No total, o Centrão tem 207 deputados. Para quem não sabe exatamente o que é o Centrão, eu vou deixar um vídeo aqui em cima, que eu já postei essa semana explicando direitinho o que é. Assiste lá que está bem explicadinho, tá bom? Eu digo que partido que são, como que funciona. Mas como eles são 207 votos, se o Bolsonaro conseguir atrair o Centrão para ele, são 513 deputados. Você precisa de 171 votos para não cair. Você só precisa de 1/3 para não ter o impeachment aprovado. O Centrão tem 207. Se ele atrair, não passa impeachment. Não adianta pôr em votação que com 207 votos a favor, o impeachment não passa. Uma exigência é o Sérgio Moro. Afasta o Sérgio Moro daí porque ele é nosso inimigo, a gente não gosta dele. O Centrão nunca se aproximou muito do Bolsonaro por causa do Sérgio Moro. Então, Bolsonaro já está vendo há muito tempo a saída do Sérgio Moro. Outra exigência deles é a saída do Paulo Guedes. Porque como eles estão lá por causa de dinheiro, o Paulo Guedes é o cara que tem a política da austeridade, do Estado mínimo, do não gastar. Então, para eles, isso é terrível. Eles querem é que o Estado gaste, porque é quando o Estado começa a fazer obras que aí tem comissão que vai, tem comissão que vem, quem ganha a licitação é a empresa amiga, vocês sabem como funcionam. Então, para eles, que são fisiológicos, que estão ligados ao poder e que estão sempre esperando algum dinheiro público, é horrível um governo que não faça obras. Não quer dizer que eu estou dizendo assim, então o Paulo Guedes está certo, eles estão errados. Não, tem que fazer. Mas eles não estão preocupados se tem que fazer, eles querem obra mesmo que seja para abrir buraco e tapar buraco. Desde que tenha, eles tiram a comissão daqui e dali. É assim que funciona, tá? Então, para eles, um grande empecilho é o Paulo Guedes. E para vocês terem uma ideia do como o Paulo Guedes já é considerado carta fora do baralho, porque Jair Bolsonaro precisa se aproximar desse grupo para não sofrer impeachment, já está acontecendo em Brasília. Os militares estão lançando um plano de desenvolvimento baseado em investimento público. Chama Pró-Brasil. Esse plano Pró-Brasil vamos dizer que do PAC, lembra do PAC do governo Lula? Que o governo Lula investiu bastante em obras e isso gerou um desenvolvimento muito grande? Porque no Brasil, gente, desenvolvimento é sempre puxado pelo serviço público, tá? Desculpa o barulho do caminhão. Desenvolvimento no Brasil é sempre puxado pelo setor público.
O empresário não vai sozinho se o Estado não dá um amparo para ele. E o Lula fez isso com o PAC. Agora já existe esse pró-Brasil. Os militares estão querendo fazer para botar a economia para funcionar com dinheiro público. Paulo Guedes sequer foi convidado. Acreditem vocês ou não, é um plano econômico, é um plano para a recuperação do Brasil depois da pandemia, está sendo organizado pelos militares, eles já estão se reunindo e o Paulo Guedes nem é convidado. E depois dessa, teve aquele pronunciamento do Bolsonaro no dia que o Moro pediu demissão, foi a coisa mais esquisita do mundo, né? O pessoal até virou meme. O Paulo Guedes sem paletó, de máscara, sem gravata e descalço. Vocês lembram que falava que o Paul McCartney tinha morrido porque naquela capa de disco dos Beatles atravessando a rua, né, o Abbey Road, ele está descalço e falava que aquilo é porque ele tinha morrido? Estão falando que o Paulo Guedes está morto politicamente, que ele está fora do governo, que aquele era o sinal claro. Mas assim, já está em andamento um plano que é totalmente a filosofia do Paulo Guedes, é um plano que prevê a participação de dinheiro público e pesado. Paulo Guedes é a favor de Estado mínimo, da não participação, e Paulo Guedes não está nem participando. Ele não é nem convidado. Ele já é considerado carta fora do baralho. Então, nos próximos dias, a gente pode ter sim a saída do Paulo Guedes, porque isso é o que falta acontecer para o Bolsonaro se aproximar do Centrão. Ele se aproximando do Centrão, ele se aproxima de 207 votos. E com 207 votos do lado dele, não passa um pedido de impeachment. Não passa. Ele precisa ter no mínimo 171. Com 207 ele fica tranquilo, acreditem vocês ou não. Então o primeiro obstáculo era o Sérgio Moro, já saiu. O segundo é o Paulo Guedes. Aí não tem o cara que estava no calcanhar durante os tempos da Lava Jato e não tem o cara que não deixa o Estado gastar, porque essa gente precisa que o Estado gaste, porque é nisso que eles estão lá para quê, no fim das contas? Para trabalhar pelo povo? Desde quando eles estão lá para trabalhar pelo povo? Precisa ter um dinheiro público aí. Então, infelizmente, nesse quadro de loucura que virou o Brasil, a gente pode ter a demissão de um ministro da Economia porque interessa para o presidente não sofrer impeachment se aproximar de deputados que só querem mamar. Ele ia acabar com a mamata, mas ele está demitindo o posto Ipiranga para se aproximar daqueles deputados que só querem mamata. Esse é o retrato do Brasil. O que você acha? Se você assistiu os 2 vídeos anteriores, tudo faz sentido. O que está acontecendo com a família Bolsonaro, com a Polícia Federal, a saída do Sérgio Moro e a possível saída do Paulo Guedes também, que é para acontecer nos próximos dias. Deixa aqui no comentário para mim, tá bom? Às 19 horas a gente tem uma live, você é convidado para participar, a gente conversa bastante, é bem legal. E se você quiser ajudar o canal, você pode se tornar membro ou você pode ajudar lá no Apoia-se, o link está na descrição. Fechado? Um grande abraço para vocês, eu já fui!